Gente, é o seguinte, hoje estou estreando um quadro novo aqui no meu perfil que se chama Descomplica Fono. E qual é a minha ideia? É trazer algumas temáticas pra gente ir conversando aqui. E nesse primeiro quadro, nessa primeira live, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, certo? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre inspiração e nada melhor do que contar um pouquinho do que eu já vivi até hoje na fonoaudiologia e nessa jornada de consultório, para de repente inspirar vocês aí também, a motivarem vocês a abrirem os seus consultórios. Continue apertando aí no coração, vão mandando para os amigos, para a gente tentar trazer mais pessoas aqui para a live. Quanto mais pessoas conseguirem acompanhar, melhor. De qualquer forma, a live vai ficar salva, tá, gente? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na fono, principalmente nessa parte de consultório. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui embaixo para mim, tá? Que eu vou respondendo. Gente, eu me formei em 2011, se eu não estou enganada, gente, eu não sou muito boa com datas. Porém, antes de eu me formar, quero contar pra vocês como que eu escolhi a fonoaudiologia. Eu sempre digo que não tem nenhuma história romântica por trás dessa escolha, não foi algo assim, nossa, eu tinha um sonho de ser fonoaudióloga, ou um dia eu sonhei que eu ia ser fonoaudióloga, de sonhar mesmo, dormindo, não. Gente, meu contato com a fonoaudiologia, ele foi o seguinte: na época que eu tava escolhendo o curso que eu queria fazer, eu tinha uns 17 anos, talvez menos, porque eu entrei na faculdade com 17. Eu acho uma idade ruim, vamos dizer assim. Com 17 anos a gente não sabe direito o que a gente quer fazer da vida, né? Imagina só você ter que pensar e escolher uma profissão que você vai seguir pro resto da sua vida. E aí, na época, eu comecei a pesquisar na internet, nos cursos que tinha de graduação próximo da cidade que eu morava, quais eram os cursos que eu mais me identificava. E aí, acabei caindo numa página de fonoaudiologia, comecei a ler a respeito, gostei bastante do que o curso propunha, e eu sempre me considerei muito comunicativa, então eu gostava dessa parte. Uma das áreas que eu também tinha vontade de cursar era jornalismo, publicidade e propaganda. Porém, eu também tinha um pouco de vontade de fazer algo da área da saúde. Foi aí que deu o casamento, deu match. Fonoaudiologia tem tudo a ver, né, gente, com a parte da comunicação. E é uma profissão da área da saúde. E aí me matriculei, fiz o vestibular e tal. Passei, naquela época a gente fazia vestibular. Hoje tá um pouco diferente, né? E aí comecei a faculdade, eram 4 anos a minha grade. Só que, gente, nem tudo são flores, eu sempre gosto de trazer a realidade aqui pra vocês. Quando eu tava no 4º período, eram 8 períodos, né? A cada semestre era um período. Eu queria desistir da fono, porque eu queria fazer publicidade e propaganda, que era um dos cursos que eu tinha vontade anteriormente. Eu tava bem desanimada na época, não queria mais continuar. Graças a Deus permaneci, algumas pessoas me motivaram, Vanessa, termina, você já tá na metade, concluí a graduação. Quando eu me formei, em 2011, daí voltando para essa parte, eu consegui um emprego aqui na região onde eu moro hoje, ainda em Santa Catarina, para trabalhar na área de saúde do trabalhador, áudio ocupacional. Então, eu vim trabalhar pra cá, deixei minha mãe, deixei minha casa, vim morar numa pousadinha ali, nem era uma pousada, era uma pensão, só pra mulheres, eu morava num quartinho. Fiquei morando ali praticamente por 1 ano sozinha. E trabalhando nessa área da saúde do trabalhador, que me trouxe muita experiência. Porém, quando eu tava com uns 2 anos e meio de trabalhando na área, eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu estudei tanta coisa quando eu estava na faculdade para fazer só audiometria. Não desmerecendo quem trabalha com isso. Mas quando eu fazia graduação, o meu coração sempre pulsou mais pela área da linguagem. Porém, como eu tive essa oportunidade,
eu acabei embarcando, só que não fiquei satisfeita. Então, como eu disse, depois de uns 2 anos e meio, eu então comecei a procurar por outras oportunidades. Eu sempre fui essa pessoa, gente, que foi atrás, que criava as oportunidades. Eu nunca esperava as coisas chegar até mim. Tem gente que é assim, né? Espera a oportunidade chegar, espera a hora que a porta abrir. Não, eu ia lá e fazia a coisa acontecer e abria a porta, a janela. Eu sou essa pessoa. E aí consegui, na época, uma vaga no processo seletivo aqui na região também, para trabalhar numa prefeitura, vejam só. Então, saí da saúde ocupacional e fui trabalhar numa prefeitura. Quando eu fui para a prefeitura, então, eu comecei a atender muitos casos na área de linguagem, de voz, de MO. E aí comecei, de fato, a exercer algo que eu gostava muito, que eram essas áreas de atuação, principalmente linguagem e fala. Nessa ocasião, eu precisei muito de ajuda para um paciente. Era um paciente com paralisia cerebral, gente. Eu morria de medo. Quem mais tem medo também? De atender paciente disfágico. Era um paciente que ele não era verbal, ele tinha muita dificuldade de locomoção, né, habilidades motoras. E assim, eu de fato não me sentia preparada saindo da graduação para atender pacientes assim. Aí eu fiquei sabendo de um evento que ia acontecer e tal. Tô contando alguns detalhes porque depois vai fazer sentido para vocês. Que uma fono aqui da região ia palestrar sobre justamente esse tema de paralisia cerebral. Eu fui até o evento, fiquei sabendo bem em cima da hora, não consegui pegar a fala dela, porém não sou boba nem nada. E aí, reforçando que eu sou a pessoa que cria oportunidades, na hora do coffee break eu fui lá e me encostei nela. Gente, nunca tinha visto a mulher na vida, tá? Que é a Shirley. Shirley, se você tá aí, me dá oi. Escreve aqui embaixo, gente. Eu agradeço muito por ter conhecido a Shirley. E aí fui comentar sobre esse paciente com ela. Falei, Shirley, por favor, me ajuda. Eu fiquei sabendo que você é uma pessoa que entende do assunto. Aí ela, enfim, me passou várias coisas, várias estratégias. A gente trocou telefone, e-mail na época. Gente, pasmem, mas na época não tinha WhatsApp, tá? E a gente tá falando de coisa de uns 10 anos atrás, tá? Não faz muito tempo não. Tô me sentindo super velha agora. Aí se passaram, sei lá, alguns meses, 1 ano, não lembro direito. Um dia recebo uma ligação de quem? Da Shirley. Vanessa, você não tem interesse de vir atender comigo aqui em Dayal? Eu atendo numa clínica, num espaço integrado, e a outra fono que trabalha aqui, ela tá saindo de licença maternidade. Você não quer vir pra cá? Eu falei, opa, eu quero. E aí entra uma questão. Eu nunca tive, gente, o sonho, o desejo de ter o meu consultório. Não era algo que estava no meu coração até esse momento. Só que quando surgiu essa oportunidade, por conta de uma oportunidade que eu tinha criado lá atrás, em ter ido falar com a Sheila e tal, eu falei, eu vou. Eu trabalhava, se eu não me engano, 30 horas na prefeitura, não lembro direito, se era 20 ou 30. Falei, eu vou embarcar nessa. Fui lá conhecer o lugar. E assim, gente, eu comecei meu primeiro consultório. Gente, aperta o coração aí, manda aviãozinho aí pros fonos que vocês conhecem, me ajudem, por favor. E aí, nessa época, eu comecei, então, meu primeiro consultório. Porque, gente, de verdade, quando a gente subloca um espaço assim, a gente já tá começando a nossa jornada no consultório. Não é porque você não tem uma sala só sua, que você não é dono ainda 100% daquele negócio, que você não tem um consultório. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, na época, eu sempre digo que na época eu comecei o consultório com meia dúzia de recurso, porque eram os recursos que eu tinha, que eu havia comprado para, inclusive, utilizar no serviço público. E fui com esse recurso ali, com a cara e com a coragem de atender nesse espaço, que já era um espaço todo montado, já tinha móveis, já tinha tudo. Era só chegar e atender, o que é muito bom. Eu considero uma excelente oportunidade para quem quer começar. E assim eu fui fazendo, então, o meu nome, trabalhando ainda no serviço público e trabalhando algumas horas no consultório. Gente, o começo de consultório, eu não sei para vocês, mas para mim foi bem difícil. E isso faz 10 anos, porque eu lembro que foi no ano que eu casei, em 2014, isso eu me lembro. A gente vive hoje uma nova era. Eu digo que a gente está vivendo
uma ocasião em que o mercado da fone está muito aquecido, tá? Assim de paciente. Não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na região, nós moramos num município relativamente pequeno, e o consultório, as agendas dos fones da cidade, ó, bombando, tá? A gente chega a ter lista de espera. Diferentemente da realidade que eu comecei há alguns anos atrás, tá? Eu comecei realmente com 1 paciente, 2 pacientes. Eu morava numa cidade vizinha. Eu tinha que fazer esse percurso. Muitas vezes, se fizesse os cálculos realmente, eu ia estar pagando para trabalhar, mas eu não desisti, porque eu sabia que o começo seria, de certa forma, trabalhoso, porque eu precisava ser conhecida, atender alguns pacientes até o processo de alta acontecer, para que as famílias tivessem um feedback melhor a meu respeito sobre o meu trabalho. E, gente, eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que hoje a maioria dos pacientes que chegam até mim são pacientes encaminhados, indicações de outras famílias que um dia já consultaram comigo. Então, assim, coisas de sementes de 10 anos que eu semeei. E não é à toa também que o nome da clínica é semear. Deixa eu ver o que a Vanessa falou, minha xará. A demanda está muito grande, pelo menos no interior as fones estão com lista de espera. Sim, Vanessa. A Vanessa já me acompanha há bastante tempo. Tem algumas pessoas que, de ver o nome assim, eu já sei que estão constantemente aqui interagindo, participando aí dos projetos que eu lanço. E é isso mesmo, Vanessa. Eu acredito que essa seja a realidade da maioria dos profissionais. Se não é a sua realidade, escreve aqui pra mim também, que eu quero saber. Eu vejo que uma das maiores dificuldades de quem quer abrir o seu consultório é muitas vezes saber como fazer essa captação de paciente. E aí eu digo para vocês que esse percurso que eu tracei, que eu percorri, de começar com a sublocação, aí mais tarde, eu trabalhei uns 5 anos nesse local sublocado, para então depois abrir meu consultório sozinha. E por que eu resolvi tomar essa decisão? Lembra que eu falei para vocês que não era nada quando eu comecei que era um sonho? Não. Porém, quando eu comecei a trabalhar na sublocação, meu coração começou a palpitar forte, os meus olhos começaram a brilhar muito forte por conta disso. E aí entram alguns grandes desafios que eu precisei enfrentar nessa jornada, que era o quê? Lidar com essas questões, essas burocracias, toda essa parte de gestão de consultório, que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Esse é o maior medo, acho que é a pedra no sapato de todo fono que quer empreender, é não saber como fazer, não saber por onde começar. E eu precisei levar muito tempo para aprender muitas coisas, dando com a cara na parede mesmo, porque não tinha a menor informação. O acesso à informação, gente, há 10 anos, como eu falei antes já, não parece muito, mas em 10 anos, em uma década, muita coisa aconteceu, principalmente falando nessa área de tecnologia. Então, o acesso à informação não era facilitado como é hoje. Hoje a gente consegue acessar muitos profissionais, muitos cursos em muitos formatos, muitos produtos que podem nos auxiliar aí a aprender sobre gestão. Inclusive nesse perfil que vos fala, que eu acredito que você esteja aqui por conta disso. Estou enganada? Deixa aqui pra mim também, escreve pra mim se é por isso que você tá aqui, porque você tem aprendido alguma coisa sobre gestão, certo? Voltando ali à questão de quando eu saí da sublocação para locação direta, gente, o que me motivou a fazer isso foram algumas questões relacionadas à dinâmica ali do local. É muito difícil quando você não é realmente o dono do negócio, porque você não pode tomar decisões a respeito. Você tem que se submeter a algumas ordens, a algumas diretrizes que regem aquele lugar. E ok, durante muito tempo isso funcionou, durante 5 anos funcionou, mas chegou um momento que eu comecei
a observar algumas coisas e eu pensava, nossa, mas eu gostaria de fazer assim na recepção, eu gostaria de servir um café para o meu paciente, eu gostaria de ter móveis desse jeito, de pintar a parede dessa cor, de tratar a minha equipe dessa forma. E isso começou realmente a mexer dentro de mim, além do fato que a minha agenda começou a ficar muito cheia. Eu comecei a ter uma procura grande, e obviamente depois de 5 anos fazendo um trabalho bem feito, as pessoas começaram realmente a me procurar mais e eu senti realmente essa necessidade de ter esse meu próprio espaço, de ter o meu próprio consultório, aí de fato. Então eu aluguei uma sala para mim, trabalhei um tempo sozinha, depois uma outra fono veio me procurar, minha xará também, a Vanessa, trabalhou um tempo comigo, depois veio a Ana trabalhar comigo, daí o espaço já ficou pequeno, a Ana é fono também. Aí eu já precisei, então, sair daquele local, que eu fiquei por uns 2 anos. E hoje eu tenho, então, a clínica Semear, que é composta aí por vários profissionais da área da saúde, da educação também. Eu nunca sei ao certo, gente, quantos profissionais, acho que são 7. 7 ou 8 comigo. E hoje a gente forma aí um time, uma equipe especializada no atendimento infantil. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito realizada no que eu faço. Gosto muito dessa parte de gestão, embora eu tenha penado muito, ainda estou aprendendo muitas coisas para poder trazer para vocês, para facilitar, para descomplicar a vida de vocês aí do outro lado. E é muito prazeroso você poder ver, né, o fruto do seu trabalho, de você poder ter uma liberdade, uma flexibilidade para desenhar a sua agenda como você quer fazer. Então eu saí de uma carga horária, de uma carga exaustiva de trabalho. Aí a Ana entrou, Ana, eu tava falando de você, viu, agora há pouco. Depois você assiste a live. A Ana trabalha comigo até hoje, gente, profissional maravilhosa. Que eu tava falando mesmo? Deixa eu tomar uma água, esqueci. Lembrei. Então, durante muito tempo eu tive uma jornada de trabalho bem exaustiva, como eu falei pra vocês agora há pouco, lá no início da live. Então eu comecei no serviço público. Gente, eu não vou lembrando de falar tudo aqui, tá? O meu pensamento é muito rápido. Já vou responder as perguntas de vocês aí. Só pra eu não perder o raciocínio que eu já perdi de novo. Eu saí do serviço público, daí comecei no consultório sublocado. Aí, nesse meio tempo também, eu não comentei aqui, mas eu abri um consultório numa outra cidade, não deu nada certo, deu tudo errado. Não sabia como fazer, né? Meti os pés pelas mãos. Aí depois eu saí do serviço público, porque daí eu atendia paciente no serviço público no consultório, daí começou, nossa, assim, exaustão, gente, quem trabalha com criança, quem trabalha com consultório aí, principalmente criança, o quanto isso cansa a mente da gente, né? Então, assim, eu não aguentava mais, eu sentia que eu não estava entregando mais o meu melhor para meus pacientes, eu falei, não, alguma coisa tá errada. Aí eu saí do serviço público e fui trabalhar com áudio ocupacional de novo, que eu achei que nunca mais ia trabalhar. Eu pensei, pelo menos vai dar um refrigério na minha cabeça, na minha mente. Metade do meu tempo eu fico dividida com consultório e metade com áudio. Você sabe que áudio a gente tem um raciocínio clínico, mas ele não é tão cabuloso, principalmente porque áudio ocupacional é um exame mais rápido do que um raciocínio clínico, todo um planejamento que você tem que ter para atender paciente no consultório. Aí eu fiquei, acho que 5 anos trabalhando com saúde ocupacional de novo, até que, acho que vai fazer 2 anos, agora em outubro eu consegui sair, então, dessa carga horária e trabalho aqui no consultório, aqui na clínica, em torno de 5 períodos na semana, tá? Em torno de 20 horas por semana, muito realizada, graças a Deus. Voltando aqui às perguntas, Vanessa. Então, Vanessa, a gente tem 2 opções aqui, tá? Tanto de repasse quanto de valor fixo por mês.
Sim, eu tenho, Isa. Eu falei anteriormente, talvez você não tenha pego essa parte, mas eu tenho. Deixa eu até contar aqui, ó. É eu. Aí tem outros 2 fonos também de terapia. Tem mais uma fono que é de uma parceria que nós temos com uma empresa de aparelho auditivo. Aí tem a pedagoga do reforço escolar. Tem uma psicóloga, uma educadora musical. E tá entrando para a equipe uma psicopedagoga. Então, hoje, atualmente, somos 7. Está entrando para a equipe uma psicopedagoga, que nós já tínhamos, mas ficamos sem. E uma nutricionista, que estamos fazendo aí um teste para ver qual vai ser a demanda. E estou à procura de um outro psicólogo para poder fazer os atendimentos no período da tarde. Gente, alguma outra pergunta? Senão eu vou encerrar, a ideia é não demorar muito aqui na live. Mas finalizando, então, falando dessa parte aí, por exemplo, de ter plena satisfação com o consultório, isso me gerou muito desejo também. Mari, lindona! Isso me gerou muito desejo também de poder compartilhar com outros fonos que estão enfrentando aí desafios parecidos com esse que eu já enfrentei durante a minha jornada. E realmente poder compartilhar, poder... fugiu a palavra, mas de poder realmente transformar a carreira desses fonos, poder fazer com que fonos realmente consigam sair dessa carga horária exaustiva como eu já tive um dia e viver plenamente do seu consultório, um consultório lucrativo e que você consiga aí ter uma qualidade de vida, ter tempo para sua família, para você, para seus amigos. Não tem problema não, Isa. Eu atendo só particular, 100% particular a minha agenda, graças a Deus. Mais alguma pergunta? Se não, vou encerrar a live. E também a live ficando salva, você que vai assistir depois, quiser deixar sua pergunta nos comentários, eu venho responder. É um sonho possível, viu? Porque eu já atendi convênios de saúde também. Lá no começo eu atendia convênios. Inclusive, Isa, eu convido você a verificar aqui no meu perfil, se eu não me engano, foi o último vídeo, o último Reels que eu postei fala sobre convênio de saúde, se vale a pena atender, tá? Mas é um sonho super possível, sim, você ter uma agenda 100% particular, tá? Sou prova disso. Eu sei que tem muitos fãs que me acompanham aqui também já vivem essa realidade. Gente, para não demorar mais, então, já é quase 1h da tarde. O pessoal já deve estar voltando aí para os seus atendimentos, ou pode ser que tenha gente que está chegando agora para o almoço. Eu já almocei, agora à tarde tem um monte de reunião, um monte de coisa para fazer. E é isso aí, vamos que vamos. Eu vou voltar aqui, tá? Em outros momentos para fazer mais lives, para falar sobre outros assuntos aí, para descomplicar a vida de vocês.